Você está acompanhando essa reprise especial com os melhores momentos do Fique por Dentro que nós tivemos nessa manhã e você acompanha aqui na sua noite. Nós já estamos de volta com o Fique por Dentro e agora... Fique por Dentro. Entrevista. Hoje a gente conversa aqui no nosso Fique por Dentro com o dentista e doutor em implantodontia, o Dr. Luiz Francisco Coradazzi. Vai falar com a gente justamente sobre os mitos e as verdades sobre o implante dentário. Dr. Luiz Francisco, muito obrigado por nos atender. Eu queria que o senhor começasse dando um panorama para a gente sobre o que vem a ser exatamente o implante dentário. O implante dentário, ele nada mais é do que uma forma da gente fazer a reabilitação de pacientes que venham ao longo da vida perder alguns dentes. Então, quando a pessoa perde o elemento dentário, a gente vai fazer uma reposição colocando inicialmente um pino, um parafuso feito de um material que é o titânio, que é um material biocompatível, ou seja, que o organismo não rejeita. E posteriormente, após um período de cicatrização óssea desse pino, é feita então depois uma coroa de porcelana, uma prótese que é encaixada nesse pino, e com isso o paciente tem novamente uma reabilitação desse dente perdido. Agora, doutor, esse processo todo, ele pode causar algum tipo de rejeição? Ele é demorado? As pessoas que querem fazer isso, elas acabam sofrendo nesse período? Na verdade, como eu falei anteriormente, a palavra rejeição ela não existe dentro da implantodontia, visto que esse material é um material biocompatível, que é o titânio. O que ocorre é que em cerca de aproximadamente 3% dos implantes, eles são fadados ao insucesso, mas não devido à rejeição, e sim ao tipo de cicatrização que ocorre em volta desse implante. Nesses casos, de 3%, quando ocorre a perda do implante, ou seja, não ocorre a cicatrização e ele fica com mobilidade, no caso a gente pode fazer a remoção desse implante, aguardar um período de cicatrização e depois refazer o implante no mesmo local. Então, a palavra rejeição realmente não existe. Agora, o implante, ele é definitivo ou ele precisa ser feita uma manutenção ou uma troca desse implante de tempos em tempos? O implante, a gente pode falar que ele pode durar muitos e muitos anos. O primeiro implante feito num ser humano foi em 1965 e ele durou mais de 40 anos nesse paciente que posteriormente veio a falecer devido à idade. Mas ao longo da vida desse paciente, por exemplo, foram feitas trocas, vamos dizer assim, de 10 em 10 anos das próteses. A prótese, sim, tem um tempo útil, a porcelana, ela tem um tempo útil de vida, mas o implante permanece, a gente só vai trocando a parte da prótese. Agora, o implante pode sim ser perdido ao longo do tempo, caso o paciente não faça higienização, por exemplo. Agora, doutor, a gente sabe que o senhor falou essa questão da higienização, é muito comum a gente ver que muitas pessoas acabam tendo um problema ou outro, mais grave ou menos grave, na gengiva, não é? Uhum. E a pessoa às vezes quer fazer o implante, mas ainda tem algum problema na gengiva. É possível fazer esse processo do implante, mesmo quando a pessoa ainda tem algum problema na gengiva? Precisa fazer um tratamento antes? Como é que fica essa questão? O ideal, quando o paciente vem na primeira consulta, se a gente detecta que o paciente tem sim um problema gengival, ou seja, periodontal, a gente tem que inicialmente fazer todo um preparo da boca desse paciente, removendo dentes que têm que ser removidos ou fazer limpezas, para que adeque, que a boca fique novamente com saúde, para depois a gente começar a iniciar o tratamento com implantes dentários. Agora, doutor, tem algum período que seja melhor? Por exemplo, quando uma pessoa de mais idade que já usa dentadura, eu gostaria de trocar essa dentadura justamente por um implante, mas é uma pessoa mais idosa. Existe algum tipo de problema com relação à idade? Ou pessoas de qualquer idade podem se utilizar do implante? Na verdade, não existe um limitante de idade, Por exemplo, para um paciente jovem, o ideal é que a gente comece a fazer a reabilitação com implantes a partir dos 17 anos de idade, que é quando finaliza o período de crescimento ósseo, E agora, quanto ao limite de idade, vamos dizer assim, quanto ao idoso, não tem. O que limita realmente é o estado de saúde do paciente, ou seja,
Um paciente de 80, 90 anos, ele pode sim ser reabilitado com implantes desde que ele esteja com a saúde em dia. Agora, doutor, enquanto o senhor estava falando, eu me lembrei desses programas que aparecem de televisão que ajudam as pessoas, né, a melhorar a imagem, a melhorar a saúde. Então, às vezes, a pessoa vai lá e faz um tratamento rápido, né, bucal, falta um dente e aí faz esse implante. E parece que tudo foi tudo tão rápido, que é questão de uma semana, 2 semanas. Esse tempo de cicatrização, ele é rápido? Dá para fazer um implante em pouco tempo? Ou qual é o tempo médio, doutor? Vamos dizer assim, até alguns anos atrás, era preconizada uma técnica onde você tinha que instalar o implante, aguardar um período mínimo de 4 a 6 meses, que era o tempo necessário para ver essa cicatrização óssea em volta do implante, que é um termo denominado de osseointegração, para depois fazer a reabilitação. Eu diria de uns 10 anos para cá, houve uma evolução, tanto nas técnicas quanto também nos materiais, né, dos implantes. A indústria evoluiu nesse sentido. Então, hoje existe uma modalidade de tratamento com implantes que chama carga imediata. Ou seja, o paciente, ele é instalado um implante, né, nele. Em questão de 2 a 3 dias, a gente já instala uma prótese em cima desse implante, uma prótese ainda provisória, de preferência que esteja em infraoclusão, ou seja, que na hora que o paciente morde, que não tenha contato com a coroa, ou seja, fica uma coroa somente por estética, e posteriormente, alguns meses depois, é que faz a coroa definitiva, a coroa protética definitiva em cima desse implante. Então, isso sim é denominado carga imediata, porém, é uma técnica que não pode ser utilizada em todos os casos. Então, o paciente tem que ser avaliado e por diversos fatores é que é introduzida essa técnica ou então é feita a técnica tradicional. Doutor Luiz, eu perguntei isso para o senhor porque tem muita gente que fala, gostaria de colocar uma prótese, mas, por exemplo, num dente da frente, você tem esse tempo de cicatrização, aí vai ficar com aquela falha, não é? Então, não há essa falha, né, doutor? Mesmo que seja provisório, mas dá para ser feito, né? Sim. Independente da técnica, se é com carga imediata ou não, o paciente, a gente tem como instalar uma prótese provisória, né, para que o paciente não fique com essa falha e consiga, né, tocar a vida dele normalmente. Agora, doutor, um fator muito importante também e que afasta muitas vezes as pessoas que querem fazer o implante é a questão dos valores, não é? O senhor falou que as técnicas mudaram, melhoraram, principalmente de 10 anos para cá. E como é que ficaram a questão dos valores? Ainda é muito caro para se fazer um implante? Eu diria que se você pegar aí há 15 anos atrás, os implantes, quem tinha condições de fazer era somente a classe alta ou a classe média alta, talvez, né? E houve sim uma diminuição de valores ao longo dos anos e hoje a gente vê que pacientes aí da classe C, até mesmo da classe B, tá tendo acesso a esse tipo de tratamento, né? Não que seja um procedimento barato ainda, até porque os materiais são caros, mas hoje o que a gente nota, sim, que houve vamos dizer assim, distribuição dentro das classes. Hoje o implante ele é acessível a todas as classes. Agora, doutor, me parece, o senhor que vai dizer isso pra gente, mas me parece que o implante, não só esteticamente, mas até para a saúde bucal, ele é muito mais interessante do que uma ponte, uma dentadura, por exemplo, né, doutor? Sim, com certeza. Os pacientes, por exemplo, que são usuários de dentadura, eles não conseguem ter uma função mastigatória adequada, até porque essas próteses não têm estabilidade, elas, né, com frequência saem da boca. Então, esse tipo de paciente que procura, né, o tratamento com implantes, ele procura algo que fique fixo mesmo na boca, para que ele possa voltar a mastigar normalmente, até pensando, né, na saúde mesmo, né, a gente poder se alimentar bem. E assim como aquele paciente também que perde um único dente, antigamente a única opção seria desgastar os 2 dentes do lado, né, da onde teve a perda, e teria que fazer uma prótese fixa. Porém, você pegava dentes rígidos, né, ou seja, dentes bons do lado, e tinha que fazer todo um desgaste, tinha que fazer um tratamento de canal nesses dentes. E com o advento do implante, isso mudou. Hoje você simplesmente faz a reabilitação daquele único dente e permite também que o paciente consiga passar o fio dental em todos os dentes normalmente, não como uma ponte fixa que você tem que passar o fio dental por cima. Então, com certeza, melhorou consideravelmente o
o tipo de tratamento, o tipo de reabilitação melhorou e muito com os implantes dentários. Isso mostra que a gente precisa analisar também a questão da relação custo-benefício. Não é só dizer que acha que é caro, não é, doutor? Mas a gente tem que ver o benefício que nos traz, né? Exatamente. Agora, doutor, existem, né, profissionais, assim como o senhor, que trabalham nos seus consultórios, trabalhando com implante, e existem aqueles grupos grandes que fazem propagandas na TV, chamando as pessoas para fazer esse tipo de implante. Todos são seguros? O senhor indica que seja um trabalho com alguém individual, ou é melhor procurar uma clínica? Existe algum tipo de restrição quanto a isso? O senhor faria algum tipo de indicação? Eu acho que assim, como em todas as áreas, né, você tem bons e maus profissionais, né? Então eu diria que o ideal, né, fazendo uma orientação para o paciente que é leigo, ele deve sim procurar que seja uma clínica, né, ou então que seja um profissional liberal, que tente procurar saber se ali são pessoas especializadas e se você tem como consultar junto ao CRO, né, o Conselho Regional de Odontologia. Tem indicações de pacientes que já tenham frequentado esses ambientes e que fale que é bom ou não. Ou seja, às vezes você pode fazer um ótimo tratamento numa clínica, que seja uma clínica multidisciplinar, existem boas clínicas, assim como também em profissionais liberais normais, né? Acho que tanto faz, mas o ideal é que você faça essa consulta, né, por indicação. Tá certo. Bom, doutor, eu quero agradecer então a todos os esclarecimentos que o senhor nos falou sobre essa questão do implante dentário, não é? Tirando todas as dúvidas para o nosso ouvinte aqui no Fique por Dentro. Doutor Luiz, muito obrigado então pela sua participação conosco, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Ok, muito obrigado. Nós conversamos com o dentista e doutor em implantodontia, Dr. Luiz Francisco Coradazzi, que tirou, né, todas as nossas dúvidas e falou sobre os mitos e verdades sobre a questão do implante dentário.